Posicionamento não é sobre como você vê a sua marca, e sim como o cliente a enxerga. E muitas vezes essas duas coisas são completamente diferentes dentro da empresa. Bom, antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Ana Carolha, eu faço 2 faculdades de Publicidade e Marketing e eu ajudo negócios a organizarem o marketing para conseguirem vender mais. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento, mas de uma forma mais prática, entende? Não de uma forma superficial, para que você consiga entender de fato como que você vai fazer para ficar grudado ali na mente do cliente. Primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender é sobre o que é posicionamento, porque geralmente a gente fala, mas fica meio que, beleza, posicionamento é como que você vai ficar lembrado na mente do cliente, ou como, da onde que veio isso, entende? Tipo, você fica meio perdido ali de como que funciona. E aí eu vou te citar aqui Philip Kotler, né, que é considerado o pai do marketing moderno, ele fez diversos livros, a gente tem ali os marketings, né, 1.0 até o 8.0, tem a questão dos 4Ps, tudo isso sobre o Philip Kotler. Então ele é uma base boa para a gente colocar aqui e você entender. E ele diz o quê? Que posicionamento é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. E alguns outros autores, né, que pegam também esse mesmo conhecimento, essa mesma ideia ali do Philip Kotler, mas tentam meio que traduzir na linguagem deles, eles dizem que posicionamento é uma forma como o produto, marca ou empresa se fixa na mente do consumidor em relação aos seus concorrentes. Ou seja, posicionamento é percepção, é o que o seu cliente está entendendo da sua marca. Se não ficou muito claro, eu vou te dar um exemplo. Existe uma marca chamada Volvo, é uma marca de carro, muita gente conhece ela, então eu vou explicar usando ela. Geralmente, quando a gente fala o nome Volvo, a gente remete à segurança. E isso não é uma coincidência, é uma estratégia de posicionamento, porque um dos pilares do posicionamento deles é segurança. Então, lógico, tem outros pontos, tem sofisticação, tem luxo, tem outras questões que eles usam, mas quando a gente vê geralmente uma campanha publicitária, um vídeo no Instagram, qualquer coisa que remeta a essa marca, sempre vai ter ou algo visual ou verbal remetendo à segurança, justamente porque eles querem reforçar isso na mente do cliente. Há um ponto que muita gente, quando a gente fala, carro seguro, a pessoa já fala, Volvo. Queria um carro que, né, para família, porque teve filho recentemente, alguma coisa do tipo, e quer um carro com mais segurança, Volvo. Então, as pessoas remetem a marca à questão da segurança justamente porque é um dos pilares de posicionamento deles. Então, entende como a marca ela conseguiu construir um pilar, de fato, ao ponto da pessoa remeter a marca dela a um ponto ali. Posicionamento na prática é basicamente essa questão de ocupar um espaço na mente do cliente, mas como que a sua marca vai ser percebida no fim das contas. Então, por exemplo, a gente tem a empresa que ela é mais moderna, então ela traz ali alguns pontos mais atuais, às vezes ela vai ter uma identidade visual que traga essa modernidade, ela vai trazer roupas, um uniforme, alguma coisa que traga esse ponto, uma forma de falar mais moderno também. E a gente tem o tradicional, por exemplo, que já traz essa questão das tradições antigas, de como é feito e tudo mais. Então, são 2 pontos de visão. Outra questão que a gente pode ter, sofisticação ou acessibilidade. Então, se ele é sofisticado, na grande maioria das vezes a gente sabe que vai ter um poder, um custinho um pouco maior, porque é mais sofisticado. Já a acessibilidade, ela tem um custo-benefício mais baixo, justamente para que você consiga acessar de forma mais prática, ela é mais acessível, né, como o próprio nome diz. Então, a gente tem outros pontos também, como estratégia e improvisação, que são contrários também a uma marca mais estratégica ou algo que é mais improvisado. A gente tem a questão da tecnologia ou do artesanal. Hoje em dia a gente fala muito, né, sobre esses 2 pontos, porque entra ali a questão da IA e tudo mais, que às vezes as pessoas discutem o que vai vencer, se é o artesanal ou a IA. Então, você vê como tem várias coisas a gente já consegue ver que existe esse posicionamento. Se você pensar bem, todos esses pontos que eu falei aqui, você vai encontrar marcas que são ligadas e tem um pilar muito forte em um desses pontos. E esses pontos, eles não são só discursos. Deixa eu me ajeitar aqui.
E esses pontos, gente, eles não são só discursos, eles realmente têm uma prática. Então, por exemplo, a forma como você fala, às vezes vai influenciar nessa questão do posicionamento, a forma como você se veste, o seu atendimento, o seu site, ambiente físico, loja online, gente, tudo tem que ter alguma, tipo assim, sempre vai ter essas características. Como eu citei anteriormente, o exemplo do Volvo, eles sempre remetem à questão da segurança em todos os lugares, justamente porque o pilar deles é a segurança. Então, em tudo que você for fazer, tem que ter esse pilar. Então, é uma questão, é uma empresa mais sofisticada. Então, a gente já sabe que na hora que você for fazer um atendimento, você vai evitar palavrão, gíria, vai ter uma postura melhor, as suas roupas, né, não vão ser roupas com algum estilo mais, sei lá, enfim, que não seja tão elegante, tão sofisticado, porque a marca remete a isso. Então, é sobre isso, é sobre tudo que você for fazer com a marca, identidade visual, atendimento, tudo vai ser focado nos pilares de posicionamento que essa marca tem. E já entendendo essa questão do posicionamento na prática, a gente tem que sempre lembrar que posicionamento não é sobre ser um personagem, é sobre ter coerência. Então, Ana, como assim? Tem muita gente que acha que posicionamento é sobre, sei lá, digamos, vou montar um personagem aqui para vocês, sobre eu chegar aqui sempre de roupa muito formal, de camisa social, com uma maquiagem absurda, e manter isso como se isso fosse algo que tivesse relacionado ao meu posicionamento, mas não tem, às vezes, nada a ver. Entende? Não é sobre eu criar um personagem, porque isso vai ser inviável de manter com o tempo. Com o tempo, isso se torna algo cansativo, você começa a não conseguir mais manter aquilo, às vezes você vai ter uma frustração muito grande, porque não é legal você manter um personagem. Então, assim, é sempre lembrar só de ter coerência. E essas coerências que a gente fala dentro de um posicionamento, às vezes precisam de um ajuste seu. Então, lembra, não é você virar outra pessoa, é sobre um ajuste. Então, digamos, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Digamos que você vai trabalhar numa loja, dessas lojas que vendem produtos de skate e de surf. Então, tem roupas de uma marca ou outra ali, que é com aquele tênis mais pranchadinho, umas calças mais largas, uma camisetinha mais justa, um boné à barreta, né? Tem ali também os acessórios que vão ser colocados no que você usa nos equipamentos ali, enfim. Digamos que você entrou nessa loja. Beleza, você tem toda essa descrição que eu te falei, você tá vendo isso. E aí tem uma pessoa lá que vai te vender um tênis que tá de salto alto e terninho. Entende como não tem sentido? Então é sobre você ter essa coerência e esse ajuste. Tudo bem, você gosta de usar terninho, você gosta de andar com um estilo mais elegante, mas o ambiente que você tá ali não condiz. O seu tipo de atendimento, às vezes, quando você tá com essa roupa, você meio que afasta a pessoa que vai comprar, porque não condiz com o ambiente ali, com o posicionamento daquela marca em si, entendeu? Os valores, tudo mais que aquela marca tá trazendo. Então é só você ajustar ali, mas não se tornar um personagem. Posicionamento não é sobre personagem, é sobre de fato, como a gente já falou, é como o cliente vai te ver e não a forma como você pensa que o teu cliente está te vendo. Então só sempre ter essa noção ali. Bom, um outro ponto, né, que a gente pode falar de posicionamento é sobre o diferencial claro. Geralmente, quando a gente fala de diferencial, é o seu diferencial em relação ao seu concorrente. Então, por exemplo, se o cliente chega para você agora e fala por que eu deveria comprar de você e não do seu concorrente X, você sabe definir, você sabe claramente o porquê, né? Então, você precisa saber exatamente o que você entrega que o outro às vezes não entrega, qual é o seu diferencial, qual é a sua proposta única que te diferencia dentro do mercado, do que a gente chama de mercado. E, gente, isso é um ponto muito importante, porque o cliente, ele sempre vai comparar, tá? Então, a gente mesmo, tipo, se você se colocar agora nessa posição de cliente, que você vai ser cliente de outros lugares também, o que que te faz, às vezes, ir para um lugar e não ir para outro? Escolher uma marca de celular e não escolher a outra? O que que te faz comprar um carro e não comprar o outro? Às vezes é valor, esse aqui é mais acessível, esse aqui já não. Às vezes esse aqui é acessível, mas ele tem um gasto maior depois para manter de manutenção. Ou então, em relação ao celular, esse aqui me entrega uma câmera X que eu gosto, e esse aqui já me faz durar a bateria, esse aqui já me traz um armazenamento melhor. Então,
o que que eu prefiro, entende? Então você já tem esses pontos de diferenciais claros na sua cabeça, entende? Quando você fala de outras marcas, de outros lugares que você consome, você já tem muito claro esses pontos. Então, assim, se você ficar na dúvida de como que eu posso fazer o seu, como que você pode fazer o seu diferencial ou não, sempre remeta ali as marcas que você já consome, as coisas que você consome e fala, poxa, por que que isso aqui é tão claro? Então, por que que as pessoas costumam tomar Coca-Cola no Natal? Ou por que que a gente come pipoca e guaraná? Entendeu? Então, sempre remeta a essas questões ali, sempre se questione que você vai chegar a uma conclusão do diferencial da marca que você está comprando. Bom, e antes da gente concluir o nosso assunto aqui, né, se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem aqui. E vou pedir para vocês deixarem um comentário, né, se você puder deixar um comentário sobre quais são os outros conteúdos que você quer ver aqui, que aí eu consigo trazer para vocês, porque o objetivo, de fato, desse canal é ir ajudando ali mais empresários, empreendedores e pessoas que estudam sobre marketing, para que a gente vá tendo essas trocas em si, a gente consiga trazer sempre conteúdos com sentido, tá bom? E vamos só concluir aqui, né, que posicionamento, no fim das contas, gente, é uma percepção estratégica dentro do seu negócio. De qualquer forma, ele sempre vai existir. Então, você estruturando ele, tendo noção de como seu posicionamento é ou não, ele vai existir. Aí é aquela questão, ele pode ser algo que te ajuda ou ele pode ser uma coisa que te atrapalha. Na maioria das vezes, quando você fala, não preciso de posicionamento ou não tem um posicionamento bem definido, ele mais te atrapalha do que te ajuda, porque ele já existe, ele já está, o seu cliente já te vê de alguma forma, ele já tem uma opinião formada sobre a sua marca, e você já ocupa um espaço ali na mente dele. Agora, se esse espaço é na parte boa, na parte ruim, aí é outra questão, né? Se você quiser ter acesso a um passo a passo de como que você pode montar o seu público-alvo, seu cliente ideal, a sua persona, o seu posicionamento de uma forma meio mais certa ali, um passo a passo, um exemplo, e inclusive depois no final ter acesso a uma estratégia também de como que você pode fazer uma estratégia, como que você pode aplicar no seu negócio, eu vou deixar aqui para vocês o meu passo a passo que se chama Clareza e Direção, caso você queira conhecer. Ele é bem interessante, como eu falei, tem todos esses pontos. Então se você quiser conhecer, tá aqui no link da descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembre-se sempre, marketing não é só postar, é estratégia. Tchau!